Olá! Vamos conhecer um pouco sobre a história de Rondônia? Mas, primeiramente, para entendermos sobre o surgimento do estado de Rondônia, é necessário voltarmos no tempo histórico, em um período onde nações em busca de recursos lançaram-se aos mares, dando início à Era das Grandes Navegações, também conhecido como expansão marítima no século XV. Quando, nesse período, os europeus descobriram um novo continente, América, que ficaria por um longo tempo sendo distribuído e redistribuído as suas terras através de tratados e acordos entre a Espanha e Portugal. O primeiro deles foi o Tratado de Tordesilhas de 1494. Veio o outro, chamado Tratado de Utrecht de 1715, o Tratado de Madrid de 1750 e o Tratado de Santo Ildefonso de 1777. Mas, mesmo assim, em meio a esse tempo, hora ou outra, Espanha e Portugal entravam em atrito, devido à exploração de territórios praticadas por elas. Sendo assim, faz-se necessário a delimitação do espaço geográfico, que se torna possível graças a exploradores de drogas do sertão, e as bandeiras, que ao mesmo tempo em que exploravam essas regiões, ajudavam a delimitar o território e ao mesmo tempo também ajudavam a combater invasores. Entre os exploradores das drogas do sertão, destacavam-se os jesuítas, que monopolizavam a exploração desses produtos através da mão de obra indígena. Já em 1637, devido à presença de espanhóis no alto rio Amazonas, foi determinada uma bandeira fluvial composta por 600 soldados, 1.200 indígenas, remadores, mulheres e escravos. E eles foram distribuídos em 47 canoas e estavam sob o comando de Pedro Teixeira, que chegou à foz do rio Amazonas. Esta bandeira tinha como principal objetivo estabelecer limites territoriais da coroa portuguesa na região da Amazônia. Após isso, inicia-se as entradas e bandeiras, que foram expedições que penetraram o interior com o objetivo de apressar índios e procurar minérios. Além do apressamento de índios e da busca do ouro, as bandeiras tinham ainda outra função importante para a metrópole. Serviam de ponta de lança da conquista e povoamento do interior. Em algumas expedições, a função política e militar se destacou. Foi o caso da bandeira chefiada por Antônio Raposo Tavares, que deixou São Paulo em 1648 para desbravar milhares de quilômetros do sertão até o Amazonas. Preparado para enfrentar qualquer bloqueio, Raposo Tavares decidiu dividir a bandeira em duas colunas. A primeira foi chefiada por ele próprio e reunia 120 paulistas e 1.200 índios. A segunda, um pouco menor, fora comandado por Antônio Pereira de Azevedo. Elas viajaram separadamente. Os dois grupos desceram o rio Tietê até o rio Paraná. Meses depois, em dezembro de 1648, as duas expedições reuniu-se às margens do rio Paraguaia. Já as atividades dos jesuítas no Rio Madeira começaram em 1669, com a fundação da missão Tupinambarana na foz do Rio Madeira, que deu origem a Parintins. Então, com o tempo, novas missões iam sendo instaladas no percurso do Rio Madeira. Nessa época, a força de trabalho indígena passa a ser constante na colônia e também intensifica-se a captura do índio através das tropas de resgates, descimentos ou guerras justas. Em 1722,
Francisco Melo Palheta, em consequência do avanço da ação missionária castelhana no Guaporé, próximo às minas de ouro do Mato Grosso, organizou uma expedição composta por 128 pessoas que percorreu todo o Rio Madeira, mostrando aos jesuítas que o Rio Guaporé era o limite natural que dividiria as possessões de Portugal e Espanha. Então, como medida, o governo português, já temendo a proximidade da presença espanhola, ele resolveu então proibir a navegação pelo Rio Madeira através do alvará de 27 de outubro de 1733.